Meus irmãos, a minha saudação em Cristo, estamos aqui mais uma vez no nosso canal do Ministério Santo Fontoura e você é muito bem-vindo junto com a sua família a mais um vídeo de reflexão da Palavra de Deus. Você que não é inscrito, tem a liberdade de se inscrever, deixe o seu comentário, porque hoje Deus tem mais uma palavra para os nossos corações. E o tema da nossa mensagem para hoje é milagre de porta fechada. Até daqui a pouco mais, vamos à meditação da palavra do Senhor. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 26, que nos diz assim a palavra do Senhor. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente. Falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Meus queridos irmãos, a Bíblia nos diz que nós oramos e quando nós oramos nós não recebemos, porque nós não oramos como convém. Quem de nós já não fez essa oração dizendo para Deus: Deus, abra as portas? E eu passo a entender que quando nós fizemos essa oração, nós não conseguimos entender a grandeza do nosso Deus. A Bíblia diz que Deus é tão grande que Ele usa as nuvens como estrado dos seus pés. Deus é tão grande que Ele chama as estrelas uma a uma pelo seu nome. Ele pega todas as águas dos oceanos do planeta Terra e coloca na concha da sua mão. Pesa todos os montes do planeta Terra numa balança de precisão. A Bíblia diz que esse Deus, ele é tão grande que ele não permite que caia um fio de cabelo da nossa cabeça sem a sua autorização. Agora imagine um Deus tão grande como esse, nós orar para ele abrir as portas. É como se nós disséssemos assim: Deus, se tu não abrir uma porta, o milagre não pode acontecer. Será que Deus precisa de porta aberta para operar milagre? Eu passo a crer que Deus, ele é tão poderoso que ele consegue operar milagres quando todas as portas estão fechadas. O texto que ora acabamos de ler nos mostra em que um rei chamado Nabucodonosor levanta uma estátua para que todos aqueles que estivessem em Babilônia tivesse o compromisso, debaixo da ordem do rei, de adorar aquela imagem de escultura. Mas lá estava Daniel no palácio, estava Sadraque, Mesaque e Abidnego no campo de concentração. E diz a Bíblia que o rei deu a ordem, mas aqueles 3 jovens que estavam no campo de concentração não aceitaram a ordem do rei, porque eles serviam ao Deus que fez os céus e a terra. Aí diz a Bíblia que o rei ameaçou-os, dizendo que aumentaria a força do fogo 7 vezes mais e colocaria eles para dentro de uma fornalha de fogo ardente e fecharia a porta dessa fornalha. E o rei ainda pergunta: eu quero saber qual é que é o Deus que vai livrar vocês da palma das minhas mãos. Aí a Bíblia nos mostra que aqueles 3 garotos, eles ainda têm uma noite para pensar se eles deveriam negar ou não ao nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que eles aceitam a proposta de serem queimados sob a ordem daquele rei. E observando as entrelinhas da Bíblia, diz a Bíblia que o rei manda homens fortes lançarem aqueles meninos na fornalha de fogo ardente com todos os seus pertences. E o rei vem e fecha a porta da fornalha. E para a surpresa do rei, quando ele chega
em um dos lados da fornalha e olha para dentro, ele não enxerga 3 no meio do fogo, ele enxerga 4. Porque lá no meio do fogo estava Deus juntamente com aqueles 3 jovens. E diz a Bíblia que saindo eles da fornalha, nenhum fio de cabelo da cabeça deles se queimou, nem a roupa cheirava a fumaça. Porque Deus entrou lá no meio da fornalha e operou um milagre de porta fechada. A exemplo disso, nós temos na Bíblia Daniel, que também recebe uma ordem que não deveria orar ao Deus que fez os céus e a terra. E contrariando essa ordem, ele vai e ora. Aí o rei Dario manda lançar Daniel dentro da cova dos leões e vai lá e fecha a porta da cova dos leões. Daniel não morreu devorado pelos leões, porque Deus entrou lá e operou um milagre de porta fechada. Daniel dormiu a noite toda, porém o rei perdeu o seu sono. Ainda pela manhã, o rei foi lá na cova dos leões, tirou a pedra e resolveu bradar, gritando: Daniel, Daniel, dar-se-ia o acaso do Deus ao qual tu servo, tendo te livrado da boca dos leões? Aí Daniel grita de dentro da cova: vive o rei para sempre, mas vive o Senhor meu Deus, que hoje mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Em outras palavras, ele veio aqui e operou um milagre de porta fechada. Uma viúva, os credores vão à porta da casa dela para levar em troca de uma dívida que o seu esposo deixara aos seus 2 filhos. Ela vai em desespero ao profeta Eliseu e o profeta Eliseu fala para aquela viúva: volta para a tua casa e fecha a porta. Tu está achando que na tua casa tu não tem nada, mas tu tendo um vaso com um pouco de azeite, deste vaso com um pouco de azeite, Deus vai abrir uma fábrica de azeite no teu lar. Tu vai vender desse azeite, vai pagar a tua conta, a tua dívida e vai viver do resto. Ela voltou para casa e fechou a porta da sua casa e Deus desceu lá e operou um milagre na vida dela de porta fechada. Esse Deus é tão grande, esse Deus é tão poderoso que nós não precisamos de porta aberta para provar dos milagres. Quando todas as portas estão fechadas, quando você não tiver para onde correr, quando você vê que as impossibilidades são gritantes, que as oportunidades não vieram, que você não tem mais aonde buscar recurso algum para a tua felicidade, para os teus sonhos serem realizados, olhe para cima e entenda que tu serve a um Deus que não precisa que as portas estejam abertas para ele operar milagre. Tu serve um Deus tão grande que quando todas as portas estiverem fechadas, ele irá descer, irá provar para o mundo todo ver que ele é na tua vida, operando um milagre em teu favor, de porta fechada. Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos nesta fé na companhia de Jesus, porque ele é e sempre será a melhor companhia.